Boa tarde, minha gente. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, a pessoa da senadora Gleisi Hoffmann, do deputado Ricardo Zaratini e do Márcio Postman, que é o presidente da fundação, que eu não estou vendo aqui, né? Está ali atrás. Louvar a iniciativa, creio que ela é uma iniciativa super importante, né? Significa que nós estamos nos movendo, né, presidente? Que é importante, né? Eu vou, na verdade, falar aqui por orientação da Esther, né, menos do diagnóstico e mais do que poderia ser uma estratégia. E começaria fazendo um pequeno reparo, né? Nós temos que discutir estratégia, mas temos que discutir uma tática também, né? Porque estratégia sem tática, né, é uma discussão no bar depois da aula, né? Aquelas longas discussões do movimento estudantil que não dão em nada, não é isso, doutor? Então, essa é a primeira questão que nós temos que colocar, né? E quando eu falo, na verdade, em tática, eu falo sobretudo no programa emergencial, que eu creio que nós temos também que formular, né? Eu acho que nós temos um ponto de partida, né, na nossa tradição, que é a tradição, de certa forma, da social-democracia e do socialismo, né? Eu acho que nós temos que retomar essas tradições na formulação de um programa, né? Olhando, claro, isso a partir dos acontecimentos dos últimos 20, 30 anos, né? O que é que restou disso, né? Acho também que nós não podemos aqui, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Nós não podemos nos ater somente à questão da economia, na verdade, porque a sociedade mudou, né? Mudou do ponto de vista de estrutura, de classe, mudou do ponto de vista da cultura, né? Da política. O partido tem desafios muito grandes. Nós estamos aqui discutindo apenas um pequeno pedaço, né, dessa história toda, né? Eu acho que partir da coisa do estrutural, né, da saída estrutural e de um programa, nós podíamos partir, na verdade, de dois pilares, né, que constituíram, na verdade, do ponto de vista histórico, as grandes bandeiras da social-democracia. Vou começar por uma questão que se chama socialização do investimento, né? Socialização, nesse caso, significa o controle estatal do investimento, né? A coordenação estatal do investimento, né? Esse é um ponto que nós temos que retomar, né? E o outro ponto que nós temos que retomar é a questão do estado do bem-estar social, né? Nós temos que, na verdade, fazer uma reatualização desses dois conceitos, historicamente, né, e colocar isso em perspectiva muito claro. E eu adicionaria, né, um tema que não pode ficar fora disso tudo, que é a questão ambiental, né, dada a premência dela. Eu acho que esses três pontos, né, eu vou tentar detalhar um pouco, né, eles têm que se combinar necessariamente. Eu volto agora para a questão tática, né, com a questão do programa emergencial, né? Nós temos que dar resposta. Nós temos que dar resposta à questão do emprego e da renda na sociedade. São Paulo não dá mais nem para andar de Uber, dado as histórias trágicas que você ouve, né, no dia a dia dessa cidade. Os acampamentos de sem-teto embaixo do Minhocão, em São Paulo, né? A sociedade está se desfazendo. Nós temos a obrigação de dar resposta através de um programa emergencial. Para quem? Para o governo não me interessa discutir com o governo. Nós temos que nos qualificar na sociedade e dar uma resposta para a sociedade e construir com ela essa saída, né? Muito bem. Vou detalhar um pouco a questão da proposta estrutural. Se tivesse uma água aqui, ajudaria. Já estou super gripado, mas vai ficar difícil, né? O que é que eu quero dizer, na verdade, e como é que a gente poderia trabalhar a questão do que eu chamo a socialização do investimento, né? Essa não é uma tradição estranha à social-democracia. Nós tivemos até a destruição pela globalização,
todo o país tinha um sistema de planejamento, tinha suas empresas estatais e os seus bancos públicos. E é exatamente disso que eu estou falando, né? Nós também, né? E nós precisamos reconstituir esse sistema. Primeiro, com um sistema de planejamento. Não esse Ministério de Planejamento que virou, né, um administrador de orçamento e de salário de funcionário. Né? Nós temos que recuperar o papel do planejamento. Nós temos que colocar no centro da nossa estratégia os bancos públicos e as empresas estatais. Com tudo que o Gabriel descreveu aqui, ainda peguei uma parte dele, né? Sobretudo as empresas de energia, né? Esse é um programa importante. E eu vou mais além, né? Nós teríamos que fazer, a meu juízo, né, a fusão dos conjuntos de áreas do governo federal que trabalham com tecnologia. Né? Nós temos várias, Embrapa, FINEP, nós temos que constituir uma empresa poderosa, tá certo? Para trabalhar com o setor privado, para fazer tecnologia e disseminar tecnologia. Nós temos experiências exitosas nesse papel. Então, esse é o terceiro ponto, né? Acho que também teríamos que avançar, né, na questão da coordenação, né? O Lula fez uma coisa bem interessante, que foi o conselhão. Mas o conselhão é muito geral. Nós temos que criar mecanismo de coordenação e sentar setorialmente nos segmentos que são relevantes, burocracia estatal, representantes da sociedade civil e empresários, né? Nós temos que fazer isso, tá certo, a partir de um conjunto de prioridades. Isso foi feito na história brasileira, foi feito no Getúlio, foi feito no Juscelino, tá certo? E é uma experiência extremamente importante, na verdade, para ser retomada como mecanismo de coordenação e de planejamento efetivo, né? Que não seja um planejamento tecnocrático, né? Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Segundo ponto que eu gostaria de falar, né, é a questão do estado do bem-estar social, né? Nós temos... O princípio aqui, né, é um princípio clássico, na verdade, de ampliação da oferta de bens públicos, né? Esse é que é o princípio clássico, né? Saúde, educação, mobilidade, tá certo? Estou deixando de lado a questão das transferências. Isso é um princípio clássico, né? E nós temos que rediscutir isso, né? Por que nós temos que rediscutir isso? Porque nós fizemos, né, no passado, uma coisa muito interessante, né, que é, digamos, a parte de redução de pobreza, né, de sustentação dos mais frágeis, etc. Nós temos que nos mover necessariamente para uma posição mais ativa no que diz respeito à saúde, educação, mobilidade social, etc. Mobilidade urbana também, né? Ou seja, nós temos, de fato, e é preciso reconhecer, para fazer o estado do bem-estar social no Brasil, nós temos que enfrentar um conflito distributivo importante. De lado, uma parte da sociedade que não quer aumento de carga tributária. De outro, no seio do povo, uma contradição entre aqueles que querem e precisam de transferência e aqueles que querem e precisam de educação, saúde e outras coisas. Eu acho que isso aparece com muita clareza, na verdade, na pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo, né? E nós temos que atender essa demanda. Ela não é ilegítima, né? Esse ponto é um ponto extremamente. Agora, nós vamos administrar, tá certo, isso dentro do orçamento e de uma carga tributária que não é baixa, é mal distribuída, né? Então, nós temos que lidar, na verdade, com esse processo na reconstrução do estado do bem-estar social no Brasil. Bom, o que é que nós vamos fazer com a questão da gestão macroeconômica, né? Para ficar num tema mais geral. Há uma primeira discussão que diz respeito à questão da discricionariedade ou da operação por regras, né? Em princípio, né, eu acho que a operação por regras ela é antirrepublicana, né? Por quê? Porque ela assume o papel do poder político, mas ela pode ajudar, né, e pode ajudar, na verdade, a organizar um conjunto, né, de conflitos, na verdade,
né, que precisam ser administrados. Né? E esse ponto é um ponto que eu acho que é importante. Ela pode nos dar parâmetros, né, para organizar, na verdade, os conflitos na sociedade e fazer uma política, na verdade, né, que garanta, ou que pelo menos não impeça, ou que estimule o crescimento econômico. Né? Dentro da lógica que elas não são neutras, né? Elas envolvem conflitos. Vou dar alguns exemplos em relação a isso. Primeiro, a questão da taxa de juros. Né? Dizer que é um absurdo, então, todo mundo já sabe disso, não vou repetir. Né? Uma das razões pelas quais é assim é que nós temos uma regra, que é o regime de meta de inflação, né? Que precisa ser mudado, a meu juízo, em duas direções. Né? Primeiro, vá de retro essa coisa de independência do Banco Central, não concordo nem um pouco, acho um absurdo. Mas nós podíamos pensar numa coisa tipo autonomia operacional do Banco Central. Como? Nós já discutimos isso na CUT durante muito tempo. Né? A meta é estabelecida por um conselho monetário composto de empresários, trabalhadores, membros do governo, etc. E nós fazemos a prestação de conta trimestral, tá certo? Trimestral, do Banco Central ao Congresso Nacional. O Banco Central vai deixar de discutir política de inflação e política de juros com as corretoras e com os bancos em ambientes fechados. E vai passar a discutir a gestão das metas da inflação com o senador Lindenberg, com a senadora Gleisi, tá certo? Com todos aqueles que têm atuação importante no Congresso Nacional. Isso é fundamental. Quem acompanha a política monetária nos Estados Unidos, né, vê como isso é importante. Né? Sentar o presidente do Banco Central numa comissão, né, para ele ser indagado e questionado. Né? Isso é um avanço muito significativo. Bom, a outra parte, é mais operacional, é o seguinte: não dá para você imaginar que o Brasil, né, é um país que produz commodities, que tem as commodities como um elemento fundamental da sua pauta de exportação, de produção, e o índice de inflação é um índice cheio. Não pode. Né? Não pode. Do índice de inflação no Brasil, a meta tem que excluir alimentos e energia. É fundamental dar esse passo. Se você fizer isso e uma gestão diferente, né, a taxa de juros vai ser menos pressionada. Né? Eles vão ter que explicar porque é tão alta, etc, etc. Né? Então, esse ponto é um ponto importante. A segunda questão, política cambial. Né? Eu acho que a questão da administração da política cambial, não existe esse negócio de câmbio, né, livre, isso é uma balela, né? Mas nós temos que buscar, a economia brasileira é uma economia muito aberta. Né? Ao contrário do que pensam as pessoas, a taxa de câmbio é determinada no mercado virtual, que é o mercado de derivativos. Não são nem as transações financeiras que determinam a taxa de câmbio. Né? E nós temos que imaginar formas, né, de estabelecer alguns freios a essa abertura que é claramente excessiva. Você pode fazer direcionamento de fluxo de capitais, é importante, mas eu acho que a grande medida, né, que o governo deve tomar, aliás, já fez isso no governo Dilma, né, é a regulação do mercado de derivativos. Estabelecer claro limites à operação do mercado de derivativos. E nós fizemos isso e controlamos a taxa de câmbio, que é fundamental. Né? Então, esse é um sentido de regulação importante. Né? Terceira questão, política fiscal. Do ponto de vista de curto prazo, atendido todos os seus objetivos estruturais, ela tem que ser, sobretudo, anticíclica. Né? E é isso que nós temos que pensar, regras, na verdade, que garantam o caráter anticíclico da política fiscal. Isso pode ser feito de várias formas. A pior forma é a meta do superávit primário. É a pior forma. Nós podemos até ter uma política de fixação de teto, não um teto nominal, né? Indexação do teto pelo PIB, incluindo os juros, né? Não é para excluir os juros. Né? Fazer uma média móvel na indexação, de forma que você transforme a política numa política anticíclica,
entendeu? Incluindo no teto os juros, porque aí eu quero que o juro faça parte do conflito distributivo. Não é só negócio de pobre, tem que incluir os ricos. Né? Então, isso pode ser também um passo muito importante para a gestão da política fiscal. Né? Não estou discutindo aqui estrutura de tributação e tal. Isso é problema estrutural que tem que ser resolvido, tem que fazer parte do nosso programa. Estou discutindo aqui a operação. Né? Muito bem. Né? Eu chego agora na questão mais... Isso são programas, processos. Né? Faz parte de um programa que eu acho que é estrutural, né? Que tem que ser discutido e levado adiante. Né? Como e quando... Né? As nossas forças, a acumulação de forças, na verdade, permitiram, porque isso aqui é o antiprograma liberal, de certa forma. Né? E nós temos que levar adiante isso de acordo com a correlação de forças. Mas nós temos que fazer um programa também, e apresentar um programa emergencial, né? Que eu acho de suma importância, e a ideia é recuperar o emprego e a renda. Eu insisto isso. E são medidas emergenciais. Né? Elas podem, desse ponto de vista, ser menos polêmicas. Né? E eu separaria essas medidas em dois grandes grupos. Né? O primeiro grupo é o problema da renegociação das dívidas privadas. O tamanho das dívidas privadas das famílias e das empresas hoje faz com que isso atue como se fosse um buraco negro. Você gasta, as pessoas pegam rendas e pagam dívida, e isso não dinamiza a economia. Tem que resolver isso. Segundo polo importante é o polo do gasto. Como é que você vai reativar o gasto? Não adianta só pagar a dívida também, tá certo? Porque a renda tem que começar a crescer. Então, são duas coisas que tem que ver de forma simultânea. Né? Algumas ideias gerais aqui para fazer essas coisas. Né? Sobre algumas delas nós andamos escrevendo, eu dei comentando aí as propostas que os senadores fizeram, que são algumas bem interessantes, né? E nós temos que avançar também nisso. Como é que renegocia a dívida? Em primeiro lugar, o pressuposto geral é a queda da taxa de juros, na verdade, exótica, né, que nós temos no Brasil, injustificável. Né? Só justificável, na verdade, por uma razão de economia política, que é o caráter da dívida de curto prazo, o poder que tem os grandes agentes, tudo isso. Né? Primeira pré-condição. Né? A ideia de liberar patrimônio financeiro dos trabalhadores para pagar a dívida, eu não acho uma má ideia. O problema é que ela é pequena, é só ela, na verdade, não resolve. Né? Mas pode-se pensar coisa desse tipo. É difícil você criar condições para os bancos renegociarem as dívidas da família, dada a pulverização dessas dívidas. Outra ideia, renegociar a dívida das empresas. Pode fazer? Pode sim. E não precisa nem baixar a taxa de juros. Basta você usar 30 bilhões de reais que tem de compulsório e que rende aos bancos TR mais 0,5%. Esse dinheiro pode, carimbadinho, tá certo? Servir para renegociar a dívida das empresas brasileiras. E é importante que se faça. Né? Então, esse é o plano, na verdade, né, da renegociação das dívidas. Né? O plano do gasto. Né? Eu acho que o centro de tudo aí, né, tal seria se não fosse, né, é o setor público. Né? Porque ele é o único segmento, na verdade, que consegue tomar decisões que não são decisões privadas orientadas pelo mercado. Consegue tomar decisões políticas. Né? Essa é a razão substantiva pela qual, né, ele pode mover a economia, né, num período tão crítico como esse. Né? Algumas sugestões, né, são as seguintes. Estão lá na carta dos senadores, né, são importantes, a questão da reinclusão das pessoas no Bolsa Família, o abono do salário mínimo, a retomada de um conjunto de obras. Né? Deus do céu, o investimento público era 37 bilhões, cortaram para quanto? Né? Então, conjunto de... vai aumentar o déficit primário. Eu não tô preocupado com isso neste momento. 2% a mais. Aliás, vai ser compensado pela queda da taxa de juros. Né? Isso aí é uma coisa que tem que ser feita, né? Sob pena de você pagar um preço
mais adiante, de queda adicional da renda. Né? Então, isso é a questão, na verdade, do setor privado, ou, desculpe, do setor público estrito sensu. Há uma polêmica entre os economistas, sobretudo os economistas, de certa forma, que circulam em torno do PT, sobre a coisa de se é possível fazer, né, o crescimento do endividamento com um mecanismo de retomada, sobretudo das famílias. Né? E eu vou fazer o seguinte esclarecimento. Nós não vamos fazer, né, um ciclo de crédito igual ao de 2003, 2010. Porque o ciclo de crédito das famílias foi quem puxou a economia. A renda é o seguinte, eu tenho a renda e eu gasto. O crédito é o seguinte, eu gasto o que eu não tenho. Né? Esse foi o grande ciclo de crédito que a gente fez ali entre 2003 e 2010. Dá para repetir? Não, não dá. Agora, isto não significa que eu não consiga retomar o crédito em vários segmentos importantes. Passo pente fino, por exemplo, dá um exemplo. Né? O sistema financeiro da habitação financia com subsídios bastante significativos as construtoras. Uma construtora hoje constrói um prédio em 3 anos. Rigorosamente falando, ela não precisa desse crédito. Eu tenho que transferir o subsídio para o tomador, né? Para o cidadão que está comprando imóvel. Como essas medidas, você tem várias, dezenas. Isso não significa, vou insistir, que o crédito seja um elemento dinâmico, né, para retomar a economia, mas ele pode ajudar. Última ideia, né, para terminar, que é a questão que junta o público e o privado, que é o uso das reservas internacionais. Né? Esse é um tema que eu acho que é sensível. Eu estou convencido da importância dele. Né? E ele é mais ou menos o seguinte. Né? Primeira questão é a seguinte, deve usar ou não deve usar? Né? Deve. Sabe por quê? Porque reservas internacionais são um pedágio, uma espécie de seguro que país de moeda fraca, inconversível, paga para se inserir na globalização. As reservas internacionais estão lá para garantir, tá certo, que os fundos internacionais, que os grandes investidores internacionais venham aqui e possam sair a hora que quiser. Este é o papel da reserva internacional. Não serve para importação, não serve para nada. Aliás, porque 380 bilhões de dólares não tem nada a ver com exportação, né? Com importação, essas coisas. Então, é para isso que serve. Então, a minha resposta é assim, e o que é que faz esse dinheiro? Esse dinheiro financia o Tesouro Americano. Então, se eu puder usar parte desse dinheiro para financiar o desenvolvimento nacional, não é que eu posso, eu devo usar. Né? A segunda questão é a seguinte, né? Quanto eu devo usar? Né? Há uma discussão aqui de métrica, e há argumentos de pessoas, se eu for mexer, né, nesse negócio, eu vou criar um distúrbio internacional, as pessoas vão fazer um ataque especulativo no Brasil. Eu tenho métricas, né, do próprio Fundo Monetário Internacional, que é a mais rigorosa, que me diz o seguinte, entre 25 e 30 bilhões de dólares da reserva brasileira são excessivas, além do que seria qualquer margem de segurança para a utilização das reservas. Muito bem, está aí, está colocado, vamos discutir, 25. Como eu uso? Não vou usar para pagar dívida, porque não representa nada, né? não preciso pagar dívida, nem vou usar para fazer gasto corrente, porque isso aí é jogar dinheiro fora. Eu vou usar isso através de um fundo de infraestrutura para transformar cada dólar em 3 dólares de investimento na economia, trabalhando junto com o BNDES, tá certo? Com investidores privados e com esses recursos. Né? Há um desenho, depois no debate, né, eu já estou aqui no limite da hora, eu posso tentar, se tiver interesse, desenhar exatamente os mecanismos desse fundo, tá certo? Quais são os impactos monetários, o que é que significa do ponto de vista de dívida, de déficit, tá certo? Mas isso é uma discussão bem mais técnica, né? Mas eu acho que a gente devia, né, como programa, né, imaginar, né, fazendo a ressalva que você tem, eventualmente, usos alternativos, né, que podem ser discutidos. Então,
Muito bem, era isso que eu queria fazer aí na minha primeira colocação. Muito obrigado.